Muito bom dia, minha gente. Sejam bem-vindos ao nosso programa Entrevista com Flávio Azevedo, aqui no nosso Com Leste Notícias. Agradecendo os amigos desde já que nos acompanham no canal do Com Leste, nos acompanham em outras plataformas também, na minha página. Mas deixem aí a curtida da página do Com Leste Notícias. Aqueles que vão depois acompanhar no YouTube também, muito obrigado, no YouTube do Jornal Tempo, que eu gerencio também. Deixem um like no canal. E hoje, sexta-feira, dia 12 de abril de 2019, nós estamos recebendo aqui o vereador de Tanguá, Luciano Lúcio, e em nossa pauta, um assunto que tem sido uma coqueluche aí nas últimas semanas na nossa região. E eu estou falando aqui da barragem, né? Todos estão sabendo, né, dessa questão da barragem que o governo do estado pretende construir em parceria com a Prefeitura de Maricá financiando, meio que fazendo um empréstimo ao governo do estado para construir essa barragem nas divisas de Tanguá e Rio Seco. A lógica e a ideia é levar água para Maricá e um pequeno percentual vindo para Tanguá também, a partir de determinado limite que a barragem vai alcançar de volume de água. A água vem de Tomascar, em Rio Bonito, e o vereador Luciano, amanhã, vai estar capitaneando uma audiência pública na Câmara Municipal de Tanguá para tratar desse assunto com a população, né? Então, assim, Luciano, um dia antes do evento, né, eu falei, cara, o programa Entrevista acontece sempre às sextas-feiras. Como nós teremos esse evento amanhã, eu estarei lá, inclusive, acompanhando a audiência pública. Eu vou convidar o Luciano para conversar conosco sobre esse assunto, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Obrigado pelo carinho dos amigos sempre que nos acompanham. Seu bom dia, Luciano, aos amigos que vão começar a nos acompanhar. Bom dia a todos. Primeiro momento, ao Flávio, deixando aqui registrado, para a posteridade, que sempre que for chamado, Flávio, por você, estarei presente, seja onde for. Seja na Serra do Sambê, seja no Com Leste Notícias, seja na sua casa, 11 horas da noite, como eu já fui lá na entrevista, na sua casa, 11 horas da noite, na sala da sua casa, porque eu considero você extremamente qualificado para tratar de quaisquer assuntos. E você consegue colocar, mesmo deixando claro os seus posicionamentos pessoais e individuais, você consegue deixar todo mundo muito à vontade em relação aos fatos, né? E, é claro, eu como homem público, às vezes a gente lê alguma coisa que não gosta, escuta alguma coisa que não gosta, mas tem aquela máxima, né? O jornalismo, quando ele começa a agradar, quando ele não incomoda, ele não passa peça de publicidade. Jorge Orwell falava isso, né? Não sei se foi Oscar Wilde, não sei, foi uma fera dessa, Jorge Orwell. Eu não sei qual foi a fera que falou, mas é fato. As pessoas que acompanham, é muito importante essa ideia do Flávio. Eu não sabia, fui pego de surpresa. Ontem, acho que foi à tarde, o Flávio fez esse contato. Muito me agradou, não pela questão da minha entrevista em si, mas da possibilidade de estar divulgando para o máximo de pessoas, que é fato, a audiência vai ocorrer, e a gente está falando de um monstro, sim. Fui menosprezado em alguns momentos nesse sentido, fui minimizado enquanto autoridade, fui chamado de louco por alguns dos especialistas e donos da verdade da região, e hoje eu comprovo, através da documentação que hoje eu tenho, do estudo da interpretação que eu fiz, e, sobretudo, da análise de vários especialistas, que se trata de um monstro. A gente tem um Godzilla em Tanguá. A intenção de se trazer um Godzilla para a cidade de Tanguá. A gente tem problema hídrico, sim. Hoje existe uma crise hídrica no estado do Rio de Janeiro, e ela é, sobretudo, devido ao pouco caso do poder público e responsabilidade da população, sim. Mas a poluição que vem destruindo todos os nossos rios. A gente hoje tem uma calamidade. Nós temos a Siderúrgica Nacional
se eu não me engano, Volta Redonda, poluindo como nunca, afetando 80% do Rio Paraíba do Sul. A gente tem o Rio Caceribu, que nasce no Rio Bonito, sai da Serra do Sambê já com, tido como água ruim, não sou eu que estou falando, são os sistemas de análise, e quando chega aqui no sistema de monitoramento de Tanguá, é que a água já é ruim, muito ruim. Perdão, Sambê sai como razoável, perdão. Mas você sabe, uma água que sai do nascente como razoável, e chega em Tanguá, do lado, já é ruim. E um pouco o caso do poder público é a história. E esse mesmo poder público, irresponsável, através de uma SEDAI manipulada durante décadas por uma série de políticos corruptos, Casa da Mãe Joana. A SEDAI sempre foi Casa da Mãe Joana, onde deputados definiam quem seria atendido, como seriam atendidos, para onde iria o carro-pipa, quantos carro-pipas iriam, e pouco se preocupou lá na Casa das Primas, como chamados por eles, por alguns deles, muito pouco se preocupou. Se preocuparam. Muito se falou, muito se disse e pouquíssimo se fez para cuidar desse problema que hoje é uma realidade. E aí a gente é pego de surpresa com um convênio assinado às escuras no dia 30 de outubro de 2018, o senhor Luiz Fernando Pezão preso, dias depois de assinar o convênio, que quando assinou sabia que o governo terminaria no dia 31 de dezembro. Mas assinou, e pasmem, com o prefeito de Maricá presente, que assinou também, e eu sempre defendo, eu não conheço o prefeito de Maricá, mas sempre defendo o prefeito no sentido que ele está fazendo a parte dele. Imorais e burros seremos nós se não fizermos a nossa. E o então presidente da SEDAI, um esquemão, que de primeiro momento o protocolo de intenções, foi centro das atenções, envolvendo Tanguá, Rio Bonito, Maricá. Uma única reunião e uma certeza de que dali em diante outras reuniões aconteceriam. E pasmem os senhores, descobri que, além das reuniões não acontecerem, Tanguá e Rio Bonito não sabiam dos avanços dos trabalhos da SEDAI via Maricá. Nem o senhor Mandiocão e nem o senhor Valdo Tavares sabiam. E Maricá fez o que quem tem dinheiro costuma fazer. Bem, o dinheiro está aqui. SEDAI, 260 milhões. Eu não tenho que conversar com o Tanguá e com o Rio Bonito. Essa é a responsabilidade de vocês. Vai lá e conversa. E a SEDAI também não conversou. A SEDAI vem desde outubro fazendo estudos, a hora que quer, no território de Rio Bonito, precisamente Rio Seco, a hora que quer, no território de Tanguá, precisamente Lagoa Verde, como se não tivesse autoridades, ou no plural, né, autoridades em Rio Bonito e Tanguá. Então, Flávio, eu, assim, nesse texto introdutório, eu deixo muito claro, como vou deixar na audiência pública de amanhã, e quero dizer para os senhores que eu vou ser o mediador, eu não vou lá para fazer de palanque eleitoral, nem vou ter postura eleitoreira, que não é o meu perfil, vou deixar claro a minha posição, na minha abertura, e depois eu vou mediar, porque o que vai interessar nessa audiência pública de amanhã, que vai lotar a Câmara, que eu sei que a gente não vai comportar, que inclusive eu não queria que fosse na Câmara, fosse no local maior, mas infelizmente não fui atendido e ouvido nesse sentido, mas eu vou tentar fazer com aquele cidadão que está lá na rua, que não consiga entrar, que vá alguém até ele, nem que seja para pegar a pergunta dele no papel, para que a gente possa fazer essa pergunta e eu mediar as autoridades que deverão estar presentes. Porque aquelas que não forem, eu vou chamar de covardes. Beleza, minha gente? De volta aqui. Bom dia para você que está nos acompanhando, ligado aí no nosso canal Congresso Notícias, aqui no programa Entrevista, né, que nós promovemos aqui todas as sextas-feiras no nosso Congresso de Notícias, recebendo hoje o vereador Luciano Lúcio, do município de Tanguá, na nossa pauta, a história da barragem, que ele é uma das pessoas da nossa região que tem tratado bastante sobre isso, a barragem que o governo do estado, em parceria com o município de Maricá, pretendem construir na divisa dos municípios de Rio Bonito e Tanguá, alagando um grande território, informações que eu recebo, inclusive, preocupação do pessoal de Rio Seco, porque pode alagar, inclusive, o cemitério de Rio Seco,
uma das perspectivas. E o Luciano vem batendo sobre isso, e amanhã, dia 13, a partir de 9 horas da manhã, nós teremos na Câmara Municipal de Tanguá uma audiência pública, onde se espera, vereador, muita gente participando desse evento. Haja visto que em Rio Bonito eu tenho encontrado muita gente tratando desse tema, em Tanguá também é um assunto que está nas ruas, né? E o senhor falava aqui da importância da participação das pessoas, da sociedade e das autoridades, sobretudo, antes de a gente perder aqui a nossa conexão, a gente pede desculpas aqui aos amigos. Parei no momento que eu disse, o prefeito pode não aparecer, desde que ele indique, encaminhe para a audiência pública alguém que tenha expertise e conhecimento para tratar do assunto. Da mesma forma, a SEDAI, CEA, INEA. O que não pode é uma instituição se omitir, uma instituição não se fazer presente. Se isso ocorrer, a gente vai chamar isso de responsabilidade. Então, a minha intenção é tratar com muita sabedoria, equilíbrio, entendendo que lá eu sou apenas o mediador. Vou deixar a minha fala, o meu conhecimento, o meu posicionamento no momento certo, mas eu quero mediar. E eu estava dizendo, a gente sabe que vai lotar a Câmara de Vereadores, não tenho dúvida. Acho que não deveria ser na Câmara, mas o presidente acha que deve ser, a decisão final é dele. Mas eu vou tentar montar uma estrutura para quê? Mesmo que você esteja na rua, que você não consiga entrar, para que alguém vá até você pegar a sua pergunta, para que a gente possa fazer essa pergunta lá. O microfone vai estar disponibilizado, vai ser disponibilizado microfones pela plenária. A gente vai ter um ordenamento, vai alternar as falas entre autoridades e população. Eu já presidi algumas audiências públicas e essa fórmula sempre deu certo. Pedi ontem aos vereadores que a gente não faça nenhuma declaração de abertura, fala de abertura, porque eu acho que a gente perde muito tempo de todo mundo para falar a mesma coisa. No sentido de que vai estar ali para se colocar à disposição e para entender também. Então, eu pedi que essa fala fosse cortada, que a gente iniciasse essa audiência da forma que tem que ser, ganhando tempo. Porque aí, quando a autoridade for fazer o questionamento, eu até dou um tempo a mais para que ela possa fazer o texto de abertura, sua fala inicial. Mas senão ela vai ser aquilo, a gente vai perder muito tempo. O que interessa, de verdade, é o desnudar do conversa. Essas coisas de ambiente político tem muito proforma, né? Sim, muita formalidade, a gente vai perder, leva 10 minutos para cada um. Exatamente. Pelo menos 40 minutos só pelo volume de autoridades, pessoas que você está anunciando que vem. Mais de 40, são 13 vereadores. Eu mandei 30 convites. Se cada instituição dessa comparecer, já está falando de mais de 40. Professores universitários, eu dei até entrevista para algumas faculdades, estão querendo vir. Pessoas interessadas nesse estudo, como eu estava dizendo, quando da calamidade hídrica, o Estado do Rio de Janeiro também vão se fazer presente. Então, vocês imaginem se chega lá um doutor em meio ambiente da Universidade Federal Fluminense, eu tenho que convidar uma autoridade dessa para a mesa. Não sei nem aonde vai ficar esse povo todo. Só o currículo do cara para ele começar a falar do lado. Então, eu vou conduzir assim, mesmo que alguém fique satisfeito, mas a prioridade é a gente entender, se colocar e a população mostrar. Sobretudo ouvir o anseio da população. Sim, exatamente. Mostrar o que ela pensa, o sentimento dela. O vereador Claudinho do Bumbum Lanches, né? Cláudio Fonseca de Moraes, vereador de Rio Bonito, ontem, na Câmara Municipal de Rio Bonito, na sessão, ele tratou desse tema, e na fala dele ele disse o seguinte: alguém do INEA, do IBAMA, então, disse para ele que a única maneira de se conseguir enfrentar, né, aqueles que estão contrários, enfrentar essa situação, é a população se organizando, e é o apelo popular que vai impedir isso, ele fazer essa colocação. Ou seja, então a população tem que ser ouvida. Né? Porque, na verdade, eu estava dizendo aqui na primeira parte, né, da entrevista, na verdade, se o prefeito Tanguá não canetar, se o prefeito de Rio Bonito não canetar, se os vereadores não forem omissos, esse convênio também não vai para frente. Só que, Flávio, se você me permite, como eu te falei, eu estudei a pauta do encontro da oitiva do Ministério Público, posterior, uma proposta feita pelo MP, do promotor Tiago, em janeiro, estudei o convênio, e algumas coisas ali deixam muito claras que a gente vai ter muito problema de pressão de cima para baixo.
E eu vou citar apenas 2 pontos cruciais. Um, que consta no convênio, que as desapropriações, elas não são de responsabilidade de Maricá, e sim da SEDAI e do governo do Estado. Então, vamos pensar que este grande empreendimento de 550 hectares, lembrando para você que um hectare tem 10 mil metros. Pensem bem. Se a área alagada, 550 hectares, praticamente o seco some do mapa. Lagoa Verde, boa parte. Vamos supor que ele se materialize. Vamos supor que as indenizações, que normalmente elas são fajutas e prejudicam o indenizado. Ainda mais quando você vai falar de uma área rural, vai falar de agricultura familiar. Como é que você indeniza alguém que vive da agricultura familiar? Você paga pela casa, pelo terreno dele, e a projeção de anos e anos de produção. E o contrato é muito claro, Maricá não tem nada com isso. Aí, eu ontem na sessão até comentei, eu devo ser muito burro. Porque a SEDAI não tem dinheiro para cumprir as obrigações dela. Ela vai para um convênio para captar recursos. Aí ela capta 260 milhões. Aí ela realiza o empreendimento. Mas na hora de indenizar, a fonte geradora desse recurso diz que não é ela. Quem tem que indenizar é a SEDAI, que não tem dinheiro para cumprir suas obrigações, e o Estado de Janeiro quebrado, falido. Ou seja, você que está na área de risco, diretamente impactado. Isso impacta todo mundo. Inclusive, eu fui chamado de doido, porque falaram para mim, poxa, você quer comparar essa barragem com o Brumadinho? Realmente eu não posso comparar, até porque essa é 10 vezes maior que o Brumadinho. Porque falaram para mim que barragem de água, a represa hídrica, não apresenta problemas. Eu disponibilizei hoje uma matériazinha aqui. Problemas e mais problemas assustadores no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. No Piauí rompeu uma anteontem, se não me engano, em Pedreira, São Paulo, os vereadores pararam a construção de uma represa. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou para mim, e depois falou ao vivo, no seminário de recursos hídricos, sobre o questionamento das barragens, que nós não temos condições de fazer sozinhos barragens desse tipo. O pessoal da SEDAI, que esteve aqui em Itaguá recentemente com uma reunião fechada, os secretários, vereadores e prefeitos, ficou indignado, mostrou casos e casos de barragens construídas pela nossa tecnologia. Bem, eu acho que o ministro, para ele chegar a esse ponto da declaração dessa, ele chegou a algumas conclusões, de repente algumas ele não pode nem expor ali. É porque às vezes não tem condição, não é nem técnica. Às vezes é porque 260 milhões, nem 100 vai ser investido em infraestrutura. Às vezes 160 é desvio. Hipoteticamente falando, é claro, dando só um exemplo. E a outra questão que me chama a atenção, e que eu tenho certeza que vai ser motivo de pressão de cima para baixo, no item 9.3 ou 9.4 do convênio, é dito que, se o convênio for rompido, Maricá é ressarcido por tudo que já gastou até aqui pela SEDAI. Senhores, eu não sei quanto eles gastaram, mas eu sei que eles estão em Rio Seco e Lagoa Verde constantemente, porque eu recebo denúncias no telefone. Inclusive, um dono de fazenda disse que foi engraçado, que ele chegou na fazenda dele, tinha uma van. Adesivo de Maricá, mais de 10 profissionais trabalhando, equipamentos topográficos, e ele falou, vocês estão fazendo o que aqui? Não, nós temos autorização da SEDAI. Ele falou, na minha casa a autorização quem dá sou eu. Vocês estão na minha fazenda, vocês abriram a porteira e vocês entraram. Ou seja, quanto custa esse trabalho que está sendo feito? Não sei. Não sei se 100 mil, não sei se 1 milhão, não sei se 10 milhões, mas o contrato diz que se o convênio for rompido, a SEDAI tem que ressarcir. Resumindo, a gente vai ter aqui, amanhã na audiência pública também, eu não duvido nada, tem um robô colorido, tem um robô chique, que cativa, impressionante. Tem festa de aniversário desse robô chique. De repente o robô até vem. Só que uma coisa eu tenho certeza, a população já entendeu. O alto grau de periculosidade, a forma leviana que esse convênio foi conduzido até aqui. Eu chamo de leviano mesmo, publicamente, porque algo dessa dimensão, que se ignora as partes principais, que a parte principal não é Maricá, não. Foi dito por uma autoridade, e aqui eu vou em respeito a ele, que para mim ele falou por ignorância, uma autoridade falou para mim, mas o mais importante é Maricá, que está com dinheiro. Eu falei, mais importante é Maricá?
Mas o importante são os postos de saúde que vão ficar embaixo d'água, está no convênio, tá, gente? As ruas que vão ficar embaixo d'água, está no convênio. As escolas, está no convênio. O cemitério, gente, que detalhe. Os técnicos da cidade não sabiam. Falaram para a gente, se eu estiver mentindo, tinham 10 vereadores presentes na reunião, 10 secretários e um prefeito. Quando um deles disse que nem sabia que tinha um cemitério que ia ficar embaixo de água. Então, isso para mim comprova que a empresa Cohidro, que foi contratada para fazer o projeto, ela foi contratada, ó, faz aí, ó, esses impactos ambientais, sociais, isso aí não é problema nosso. E vou dizer mais, o próprio convênio tem um artigo que diz o seguinte, o item, tem uma frasezinha que eu li no convênio de cabo a rabo, que diz assim, esta é a solução mais viável e econômica. Prestem atenção, mais viável e econômica. E foram dizer para a gente que é a única solução. O próprio convênio diz que não é a única solução. Ou seja, você pode até salinar a água. Ah, mas é caríssimo? Ué. Tem um secretário de Maricá que botou um vídeo assim, ó. Vou repetir, ele fez assim, ó. O prefeito de Maricá falou, ó. Joga aquele mata no peito, que dinheiro a gente tem. Eu gosto de imitar essa frase dele. Inclusive, ontem a Arrascaeta deu uma matada no peito, fez um gol bonito. Não, prefeito, faz isso aí, Maricá. Mata igual a Arrascaeta, bate de primeira, saliniza aí. Vai gastar uns 2 milhões, mas vocês têm dinheiro sobrando. Sabe por quê, Flávio? Ontem eu dei outro exemplo, assim, no sentido figurado. A minha concepção, a minha imagem, é que estão construindo um prédio de 30 andares, onde só vão usar 3. A gente só precisa de 3 andares, onde 27 andares vão ficar sem utilização. Eu não quero saber por que querem fazer um prédio de 30 para usar 3. É melhor nem falar, para não falar besteira. Mas a impressão que me passa é que é uma dimensão absurda para algo sem necessidade, até porque nós temos possibilidade. Eu estou ouvindo 10 engenheiros, tá, senhores? Não é só o professor Luciano que está falando aqui, não. 10 engenheiros, gente de Itanguá, gente de Florianópolis, gente da Universidade Federal Fluminense, amigos, gente da prefeitura, que às vezes não quer se identificar. Todos os 10 falaram para mim assim, ó, esse convênio é uma afronta à Itanguá e Rio Branco. Legal? E todos falaram, Luciano, existem soluções. Onde você pode sim, a água é um recurso universal. A água não pertence a Itanguá e não pertence a Rio Branco. Mas espera aí, você pode fazer, você tem possibilidade de chegar lá, a água para Maricá, não do jeito que eles querem. Então, isso para mim é ponto pacífico. E detalhe, tá? Eu falo que eu fui em loco. Eu fui nos locais. Eu rodei. Foi muito engraçado. Até aqui eu cheguei em Rio Seco, parei do lado do senhor, falei assim, o senhor é dessa igreja? O senhor sabia que essa igreja vai acabar? Não, vai fechar? Eu falei, não, aqui vai ter 25 metros de água. 25 metros, eu falei, tá vendo aquele poste? Cheguei 15. O senhor bota mais ou menos um poste em cima do outro, que vão fazer uma represa. Represa? Ah, o senhor não sabia, não? Não, aí fui lá no campo do Joel. Lá na posse, lá. Tradicional. Sabia que esse campo estava? Aí fui lá, Laranjeira. Aí fui em Tom Zé, falei, Tom Zé, vai ficar difícil comer o pé de galinha aqui. Porque aí ele riu. Até então eu percebi que ele não sabia. Aí eu peguei, gente, aqui eu não trouxe o projeto da represa, e peguei uma partezinha. Imagina que isso aqui é a represa. Eu peguei um pedacinho assim, desse tamanho, e projetei para ficar uma folha desse tamanho. Embaixo nós botamos o mapa aéreo de Lagoa Verde Posse. Chamei Tom Zé e falei, Tom Zé, essa é a represa, essa. Esse é o pedacinho, tá vendo? Esse pedacinho eu tirei e botei nessa folha, tá aqui. Agora olha essa ponta aqui, tá vendo? Aí levantei. O que é isso aqui? Ele olhou, Igreja Wesleyana da Posse, E aqui é meu bar. Pois é, seu bar desaparece. Grande da Posse. Personagem, inclusive, foi cotado várias vezes para ser prefeito da Itanguá. Quem já jogou bola no campo de Nante da Mamona? Ó, bacana, né? Embaixo de água. Propriedade do seu Juarez, embaixo de água. Agricultura familiar, ó, casas, no trechinho que eu andei, eu fui, tá, gente? 3 vezes. Não deu nem para eu caminhar 10% da área, mas eu fui 3 vezes. Só por onde eu passei em Rio Seco, eu contei 150 casas que desaparecem e que os moradores não tinham consciência. Gente, é surreal, é fora da realidade. A falta de responsabilidade com a cidadania assusta. Aquelas pessoas não tinham consciência que a vida delas, o histórico, tem gente ali que é assim, ó, o tataravô montou aquela casa, o bisavô,
o avô, o pai, agora é ele. Ele não tinha consciência, que já tinha assinado um documento dizendo que aquilo podia desaparecer. E a cidade de Atlântida, é Atlântida? É. A cidade de Atlântida. Então, gente, assim, eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Não tenho dúvida. Ontem um empresário amigo meu me procurou para tratar de uma questão dele, uma pessoa que eu respeito muito. E ele falou assim, Luciano, você não acha que você está sendo muito incisivo nessa questão? Você não acha que você está sendo muito radical? Eu falei, amigo, não. Por quê? Porque a gente tem um problema dado. Eu falei, eu sei. Mas, amigo, eu devolvi para ele, você leu o convênio? Não, mas não dá para refazer. Eu falei, não tem como você acreditar em algo que começa de uma forma tão... Não é grosseira, não. Tem um termo que se dá, pior que cavalar. Acha aí. Desculpa, mas o termo que eu usaria é picareta mesmo. Desculpa. Mas eu queria dizer, é assombroso, Os caras, vocês vão estar... O governador Pezão está preso. Tá? Prefeitura de Maricá. Os caras fazem reuniões, fazem projetos, traçam metas, fazem planejamento para construir alguma coisa na casa dos outros. É mesmo de juntar eu e meu amigo Juan ali para a gente fazer uma obra, mas a obra era no seu quintal. E você não sabe disso. E aí eu dei o tijolo, ele vai dar o cimento, já contratei o pedreiro, está tudo certo, a planta está montada. Mas é no seu quintal, mas você não está sabendo disso. E tem algo muito preocupante, tá? Continua, tá? Com tudo isso, com todo esse barulho, eu tive com o governador. Mandei um zap para o governador na véspera do seminário de recursos hídricos. Governador, sei da sua agenda. Está aqui o zap. Flávio já leu, Flávio sabe. Deixa eu ver, consegue 2 minutos? Ele botou assim, Luciano, vamos tentar. Cheguei mais cedo, sentei, obviamente escolhi as autoridades para sentar de frente do governador. Para uma distância de 3, 4 metros do governador. Quando o governador acabou de falar, ele se levantou. Eu falei, bem, não vai poder falar comigo. Quando ele chegou na porta, ele olhou para trás e falou assim, Luciano, me acompanha. Eu levantei no auditório, tinha até umas 400 pessoas, acompanhei o governador. Ele disse, sabe o que está acontecendo? Eu falei, governador, existe um convênio assim, assinado pelo Pezão, assim, e tal. Aí ele até comentou, ele falou, pera um pouquinho, eu vou fazer melhor. Eu acho que você tem que falar com o presidente da SEDAI. Hélio, vem cá. Chamou o Hélio Cabral, o presidente da SEDAI. Que não foi quem assinou. Quero até aproveitar para fazer a deixa. O governador mandou embora 54 pessoas do alto escalão da SEDAI, inclusive um dos que assinaram, tá? Um dos que meteu a caneta lá foi exonerado. Não te figura conhecida. Eu não vou ficar falando nomes aqui, porque o nosso foco não é esse. E o Hélio falou para mim, o Hélio Cabral, olha, o vereador Luciano, o convênio só sai se trabalha o bonito que der. Ele foi claro. A SEDAI sabe, e a SEDAI ela quer fazer as construções. E Maricá não vai ter nenhuma imposição que antes teria. Se o senhor Eduardo Paz fosse governador do estado, esquece. A gente já está falando aqui sozinho. Só que eu ouvi e fiz uma live com ele. Foi até engraçado que ele falou, pô, não posso ir na audiência, 13 de abril é meu aniversário. Aí eu brinquei com ele, pô, meu é dia 10, que foi dia 10, vamos comemorar junto lá. Aí ele riu e falou assim, pô, aí não, né? Mas foi muito interessante a fala dele, onde ele disse, o convênio pode sair? Pode. Claro que pode. Por que a SEDAI iria impedir? Mas ele disse, só sai se Itambuá que o bonito quiser. Então, eu estou transferindo a responsabilidade. Estou puxando aquela que me cabe, que é um pedacinho, tá? São 13 vereadores de Itambuá e 10 de Rio Bonito, é isso? 23 vereadores. Tem 2 prefeitos, o de Itambuá e o de Rio Bonito. Então, isso sai se Valber e Mandiocão permitirem. E eu até desculpa ontem na sessão, eu me empolguei, mas eu vou fazer de novo. Um amigo meu disse que o Mandiocão falou para ele assim, ó, acabou, não vai ter negócio de barraca aqui não. Então, espero que aqui em Itambuá também a gente escute o Valber não falar, né? Vai falar que está tudo certinho, bonitinho, direitinho, e que não vai ter o contratinho, nem o conveninho. Essa é a minha expectativa. Porque eu vou repetir para o senhor, pode ter certeza, é um ato, alguns me acusaram, ele está fazendo isso porque é ano que vem de eleição. Senhores, se tem uma coisa que eu não sei, é qual vai ser o meu posicionamento eleitoral em 2020. Eu estou igual Sócrates, só sei que nada sei. E como Sócrates, eu acho que é o ápice da minha sabedoria. Porque a gente escuta tanta besteira por aí e tanta gente preocupada com o que não devia. A gente está falando do futuro, não é só de Itambuá das novas gerações. Imaginem agora a catástrofe. Vamos pensar em catástrofe também. Eu tenho direito de pensar em catástrofe, porque a catástrofe está aí nos perseguindo o tempo todo. Inclusive, hoje caíram 2 prédios no Rio.
Deve ter. Quando eu saí de casa, não tinha aparecido mortos ainda. 2 mortos já. 7 desaparecidos. Tragédia das chuvas, tudo isso que a gente está vendo. E não tem como não falar de Brumadinho, de Mariana, das outras barragens. Imagina 2 mortos, né? Imaginem os senhores um negócio desse rompendo. Lagoa Verde, ali são 2 diques e uma represa. Detalhe, o convênio não prevê, o plano deles básico, não prevê nenhuma estação de tratamento aqui não, tá? A estação de tratamento é em Maricá. Outra coisa legal, eles tiram os 500 litros por segundo para eles, devolvem 800 litros para o Rio, bota no volume que o Rio tem que ter lá, tecnicamente, que eu não entendo, aí então vai ter que desenvolver o projeto, desenvolver o dinheiro que eles não têm, para captar os seus 300. Eu nasci ontem, faz de conta que eu nasci ontem. Então, isso se tiver um determinado volume. Sim, se não tiver também, então vai ficar a ver na vida. Não pode esquecer que a água que viria para Tanguá, de acordo com o projeto, se a barragem estiver com uma determinada capacidade. Quem já viu aí reportagem seca, né? Estiagem, sempre eles mostram aquelas represas, tem uma régua. Eu não sei o nome daquele negócio lá, claro que tem um nome daquela medida, né? Mas é tipo uma régua dentro do. E aí o cara olha ali, tá com a capacidade X, Y, e se não tiver determinado ponto da régua lá, não tem água para Tanguá. Né? E aí eu vou dizer, agora imagine um negócio desse rompendo. Antes de eu falar do rompimento e da gente desenhar esse apocalipse, eu queria falar de uma outra coisa muito bacana que acontece em Tanguá, que eu acho que desaparece, que é o turismo da laranja. Sim, esquece. Essa conversa do circuito da laranja, teria que ser reinventado. Que é, diga-se de passagem, um dos talvez um dos projetos mais acessados da nossa região, não só da Tanguá, não. Da nossa, você entra hoje no site lá que você marca as visitações, o passeio do Circuito da Laranja, não tem vaga para daqui 6 meses. Tal é o sucesso, gente procurando, gente participando. Fico com a impressão de que esse roteiro... Não, o roteiro, imagina o seguinte, esse roteiro passa por estradas e ruas. O projeto... vai ser feito pedalinho. Não, preveu o alagamento. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem é que custeia as novas estradas, as novas ruas? Eu penso que isso consta no convênio. Outra coisa, eu tive o presidente do INEA, eu conversei com o governador, conversei com o presidente da SEDAI, vim para o plenário, conversei com o presidente do INEA. O que ele falou para mim? Não há nenhum pedido de licenciamento ambiental. Não tem licenciamento ambiental. Aí foi dito para mim, não, mas isso a gente só vê lá na frente. Então, peraí, nós estamos falando do impacto da destruição ambiental absurda. E aí eu pedi licenciamento ambiental, um breve levantamento, um estudo básico, porque o estudo básico existe de construção. De impacto ambiental não existe nenhum estudo. Gente, pensa numa furada. E essa furada tem nome. Convênio Senai Maricá. Minha gente, deixa eu fazer um intervalinho aqui, né? Sem muita demora, mas só para lembrar aqui da galera que apoia aqui o nosso canal com Leste Notícias, a Connect Internet, a Chapela Modas, o Pestana Info, um abraço lá comigo, Pestana, Estúdio Imagem e Ação, sucesso lá com o Rogério, e a CDL de Tanguá, são nossos parceiros aqui. E você, que é comerciante, que é empresário, quiser estar conosco aí nessa empreitada, que inclusive, Luciano, é um modelo embrionário de uma TV que nós estamos planejando criar para a nossa região aqui. Esses papos, essas conversas, estamos aí planejando criar a TV com Leste. Então, você está participando de um dos projetos pilotos aqui que temos a nossa TV com Leste, que é uma espécie de canal por assinatura. Aqueles que serão assinantes da Connect Internet vão ter acesso gratuito a essa grade de programação que estamos planejando. E aí estamos fazendo essas inserções, essas entrevistas, já para termos um termômetro do interesse, da participação das pessoas. E, pelo menos, o programa entrevista, as nossas colunas aí com o Pedro, com a doutora Paula, com a outra galera, tem tido uma boa aceitação. E a gente agradece o carinho dos amigos aí. Acho uma boa, né? Acho excelente, claro. Acho excelente. Hoje a gente viu uma nova realidade. E foi até engraçado, eu fui convidado a dar uma entrevista num jornal
E aí, logo depois, eu não procurei o jornal me procurou. E aí veio o normal, não vi nenhum problema. O representante, não vou falar qual é o jornal, mandou um zap perguntando se eu conseguia levantar uma série de patrocínios para o jornal. Até aí, decente. Falei para ele que, infelizmente, o pessoal da Posse me engana, tá, gente? Está aqui, ó. Toda hora, estou aqui com vocês, né? Posse Lagoa Verde, maciçamente. Está sendo muito legal. Eu estou tratando eles com muita verdade, como eu tenho tratado todo mundo. E aí eu disse para ele da minha impossibilidade, da minha dificuldade. Eu até indiquei 2 amigos para ver se ele conseguia. Mas o mais engraçado foi um outro jornal, esse não vou dizer o nome mesmo, que me procuraram. Até eu não conhecia, um dos representantes estava de terno e gravata, eu queria fazer uma entrevista comigo sobre essa questão da barragem. Eu disse que estava à disposição. Aí, antes de começar, ele já começou colocando que é importante a gente saber a sua opinião, até porque o senhor está trabalhando contra a população de Maricá. Eu falei, amigo, só um minutinho. 2 coisas, eu não quero mais dar entrevista. Segundo, Deu uma de Bolsonaro lá. segundo, você já demonstra para mim, primeiro, seu direcionamento maldoso. Porque em momento algum, eu sou contra Maricá em quê? Sou a favor de Tanguá, não sou contra Maricá, não. Tomara que Maricá resolva os problemas hídricos. Quem sabe a gente não possa colaborar, mas não desse jeito vergonhoso, né? E segundo, me deixou claro, ele deve ter um senhor patrocínio lá em Maricá. E isso é legal, esses canais, porque da mesma forma, sabe o que acontece? Mesmo que eu não fale com nenhum jornal, que até então, Flávio, eu acho que oficialmente, só vocês, honestos. Eu entrevistei você lá na Câmara também aquele dia. Ah, sim, perdão. Mas, deixa eu falar para vocês, eu uso muito mal o YouTube, estou começando agora. Mas o meu primeiro vídeo, mostrando o início da tragédia da represa, sem eu gastar um centavo, sem impulsionar, a última vez que eu vi tinha 7.300 visualizações, 580 compartilhamentos. Sabe o que isso significa? A verdade, ela hoje está na mão de todo mundo. Então é legal e só vai sobreviver os veículos de comunicação. Escrevam o que eu estou dizendo. Seja jornal, televisão, seja o que for. Até o rádio, que é o mais importante de todos, na minha opinião. Só vão sobreviver aqueles que conseguirem ser imparciais. Mesmo que, e todo mundo tem seu ponto de vista e tal, mas se o trabalho não passar a imparcialidade, ninguém fica mais. A não ser que declaradamente, igual acontece nos Estados Unidos. Sim. Declaradamente, como acontece nos Estados Unidos. Um é republicano, outro é democrata. Ele toma partido. Sim. Estamos apoiando o presidente Trump. Mas mesmo assim, tem que passar a verdade. Somos contrários, né? Mesmo assim, tem que passar a verdade. Tem que pegar um fato. Sim, não é dizer que o cara vai ficar ainda. Ele não pode. E hoje a gente vê muito isso, manipulação de verdade. Então, a manipulação de verdade, ela hoje derruba qualquer um. Porque a informação está na palma da mão. As pessoas percebem nitidamente. Mas, enfim, achei muito legal esse projeto. Tomara que vire uma TV. Eu acho que a última vez que eu ouvi dizer foi a TV União, que rodou por aqui, de forma clandestina, funcionou legal. E a TV Itamaré, não lembro o nome dela. Eu não lembro. Teve um período muito bem. TV Ita funcionou uma época muito bem. E depois, infelizmente, também se perdeu e encerrou suas atividades. Mas, enfim, Flávio, é isso. Agradeço essa oportunidade de estar aqui com você. Mas eu não estou te despedindo, não. Não, você está querendo ir embora? Minha gente, então nós estamos recebendo aqui o vereador Luciano Lúcio, lembrando para você que amanhã, a partir de 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Tanguá, aqui no centro de Tanguá, nós teremos essa audiência pública para tratar desses assuntos, para tirar dúvidas, e vale lembrar para os amigos que aquela conversa de fila de ônibus, aquela conversa de banco da praça, aquela conversa da barbearia, do botequim, da fila da lotérica, né? Aquela conversa de como o sujeito está esperando para pegar o número ali no posto de saúde, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. É bacana que você repercute o assunto, mas nem sempre o discurso está completo, ele é verdadeiro, ele é honesto, seja contra ou a favor. Ainda tem esse detalhe. Seja contra a história da barragem, seja a favor da história da barragem, geralmente as conversas nesses espaços elas são repletas de ruídos e, por vezes, inverdades. E o fórum amanhã, a audiência amanhã, com as pessoas que estarão ali, eu acho que é o espaço mais
apropriado para que as pessoas possam estar presentes e buscar informações para aí sim. Vai para o banco da praça, vai para o botequim, vai para a fila da lotérica, munido de informações precisas. Fala. Foi uma colocação importante. Eu conheço muita gente que é a favor do convênio, por entender, na minha opinião, por desconhecer esses detalhes macabros do convênio, mas por entender que o convênio é bom para Tanguá. Eu conheço gente. E eu quero dizer que eu acho isso muito correto. Porque na campanha de emancipação eu vi algumas aberrações aqui, inclusive, lá atrás, algumas pessoas me criticavam muito. Porque eu não sei quem lembra do processo de emancipação do Tanguá, tinha uma frase assim: eu amo Tanguá, voto sim. Acho muito legal. Só que eles utilizaram isso num processo de caça às bruxas absurdo. Eu conheci muita gente que era contra aquele processo de emancipação e que amava Tanguá. E era tratado como alguém que odiava Tanguá. Você entendeu o que eu quero dizer, Fábio? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, existem 3 formas de se conduzir isso, no meu entender. Sendo contra, por amar Tanguá, sendo a favor, por amar Tanguá, ou ser responsável, e sendo a favor também por alguns pontos de interrogação. Eu acho que, para quem sabe ler, o pingo é pingo. Então, isso é importante. Até na reunião, até na audiência pública, a gente vai poder perceber isso. Perfeito. Então, minha gente, lugar do tamboaense, lugar do rio bonitense, do maricaense, amanhã, nessa audiência pública. Desculpa, passar a informação. Ontem um amigo de Maricá disse que Maricá muita gente não tem conhecimento dessa margem. Olha que coisa interessante. E está sendo divulgado no site lá. Ele falou assim: ele é do movimento Motoclube. Eu não sabia. Perguntei um monte de gente que não sabia. Então essas coisas também impressionam a gente. Desculpa, claro. Nada. Então, minha gente, precisamos nos envolver. Eu estou acompanhando desde cedo a questão dos prédios que desabaram lá no Rio de Janeiro. E você percebe que o que aconteceu ali, assim como os alagamentos e o que aconteceu também no Rio de Janeiro por conta da chuva na última segunda-feira, é uma sucessão, é o clímax de uma série de má condução de desserviços do poder público, conivência da sociedade que não cobra e que aproveita o jeitinho para poder se pendurar em algum barranco e morar numa beira de rio. E a gente está na hora de sermos mais cidadãos, né? Eu costumo sempre dizer isso. O poder público, eu sou um dos grandes críticos do poder público, acho que ele tem muita responsabilidade, e não é o prefeito atual, o vereador atual, o deputado atual, não. Numa escala dos últimos 30, 40, 50 anos, todo mundo tem responsabilidade nessa bagaça. Eu estava vendo aquela conversa do Sérgio Cabral, por exemplo, com o juiz Marcelo Bretas, e ele começou a fazer uma retrospectiva do governo Brizola, lá naquela história, para falar da caixinha dos ônibus, da FETransport, que você fala bastante, inclusive, sobre isso. Ele faz uma retrospectiva começando lá no governo Brizola, quando as empresas foram encampadas pelo governo do Estado, depois Moreira Franco devolveu as empresas aos seus donos, e aí nasce a caixinha, que vai passando de mão em mão até chegar agora esse monstro, né, usando aqui o termo seu. Então, minha gente, assim, as pessoas muita gente acham normal, tá? E aí, deixa eu dar uma professora de história aqui agora. Eu estou curtindo muito, estou fazendo uma especialização em ciência política na metade do curso. Né? E eu não tenho como eu não citar, eu cito sempre o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. É muito interessante a nossa facilidade daquele Faria Pouca, meu pirão primeiro. Então, o certo, ele deixa de ser certo desde que a gente esteja usufruindo do errado. Isso é algo que eu espero que culturalmente, com o tempo, isso acabe. E foi bem engraçado que eu fui fazer uma defesa. Todo mundo sabe que eu votei no Bolsonaro no segundo turno. O Bolsonaro não foi meu presidente no primeiro turno. E eu brincava com os meus amigos, se prepare, porque se ele for para o segundo turno contra o PT, eu me recuso a votar na continuidade disso que eu estou vendo aí. O Wilson não. O Wilson eu peitei todo mundo, mesmo sendo candidato a deputado, o Wilson foi meu candidato a governador quando ele era motivo de chacota. Então, mas o Bolsonaro, mas a gente vê vários escorregões, mas a gente não pode falar que ele não cumpre o que ele prometeu na pauta dele, e a gente, lógico, a grande imprensa não mostra a
pouca vergonha que é o Congresso Nacional. A maior dificuldade hoje é porque o cara teve peito de falar que esse tipo de negociação, de negociar, tá não faço mais. E eu mostrei um vídeo muito legal dele, onde ele falou o seguinte: olha, eu vou deixar meu discurso de lado, e ele falou com o coração sobre algumas situações, e aí um amigo meu criticou. Como é que eles falam? Bolsominion? É esse o termo? Então, me chamaram de Bolsominion. Aí eu falei, cara, eu não sou nem eleitor do Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro. Você não tem vergonha de falar? Eu falei, não, você não tem vergonha de falar que eu estou no PT, eu não tenho vergonha de falar que eu tenho Bolsonaro. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente tem que parar com isso também. Também tem um pensamento clássico, né? Não julgue a ideia pela pessoa que a emitiu. Você acha o cara, você não vai do cara, porque o cara tem uma grande ideia, respeita a ideia. Então a gente tem algumas frases muito ruins que a gente traz para o nosso cotidiano, para a nossa prática de vida. Amigo meu não tem defeito, inimigo se não tiver eu voto, para com isso. Amigo meu tem defeito e eu convivo com esses defeitos, e os meus adversários têm qualidade, eu respeito essas qualidades. É isso. E outra coisa que eu gosto de falar, eu falo sempre para os meus alunos também, uma coisa que aconteceu comigo, que é marcante, simbólico, e aí eu percebi que eu estava no caminho certo. Você não me indica um pedreiro? Eu lembrei do pedreiro, muito conhecido no Tanguá, eu falei, fulano. Pô, gente boa, eu falei, para mim não vale nada. Pô, tu é maluco? Eu falei, não, você me perguntou duas coisas diferentes, né? Um bom pedreiro, fulano, gente boa, cara, nem com ele eu falo, não gosto dele. Ou seja, saber separar essas coisas. Então a gente está tratando de algo aqui que nesse momento, oposição, situação, tem que largar suas vaidades. Na verdade, o que você está dizendo, a gente tipifica na antropologia, na sociologia, como maniqueísmo. O maniqueísmo. Ou se o cara é bom, esse aqui é o bom, esse não é de bom, esse aqui é o de mal. E a sociedade é extremamente maniqueísta. Né? Exatamente. É aquele cara que me encontra, né? E fala assim, rapaz, tu é gente boa pra caramba, gostei de você. Eu via você nos vídeos, dando pancada em Solange, dando pancada em Mandiocão, dando pancada em não sei o quê. Eu achava você bem, tipo, tu é um cara gente boa. O sujeito sabe que aqui não trabalha. Na hora que você está sentado batendo papo, você no Flamengo do Fluminense, é outra coisa. Você falou até, eu torci muito, né, para o Bangu contra o Vasco, mas não foi por antipatia pelo Vasco. É porque o Arthur merecia a torcida, né? Você falou tudo. Eu vivenciei o Bangu perdendo para o Fluminense no Campeonato Carioca, que era dele. 1-0, 2-1, aos 36 do tempo, Paulinho bateu de falta. Olha, eu tinha 13 anos de idade. No mesmo ano, o Bangu vai para o final contra o Curitiba. Empata, domina o jogo, dá um show, perde nos pênaltis. Rafael, que foi o goleiro do Curitiba, pegou tudo. Então foi tipo assim, eu achei que era uma recuperação histórica. Eu até brinquei com alguns amigos que eu estava com medo do Vasco ganhar os 2 turnos e o Flamengo pegar o Bangu na semifinal e eu ficar no fundo, torcendo um Bangu para a final. Você está entendendo? E aí, a pessoa levou para anti-vascaíno, tem que parar com isso. Às vezes, uma postura pontual, ela é por causa daquele momento específico, daquela situação específica, né? Então, já que a gente está falando de futebol aqui no momento de descontração do tema que a gente estava tratando, eu não tenho nenhum problema em dizer para os amigos que eu torço para o Flamengo na Libertadores. De boa. Eu sou tricolor, sou torcedor do Fluminense. O Fluminense não está jogando na Libertadores. Se tivesse jogando na Libertadores, eu torceria. Por que eu vou torcer para o São José? Por que eu vou torcer para o Boca Juniors? Faz sentido. É coisa de maluco, entendeu? É claro, você se sincero. A gente torce, mas quando perde, a gente aproveita para poder. Eu sacanei o Tem bem guardado até o ano que vem. Eu estou dizendo o seguinte, você não entender. É o time carioca quando cai para a segunda divisão, Luciano. Deixa eu ir além. Vou além disso. Se você discorda do Flávio, mas tem que respeitar o Flávio por ele achar isso, mesmo que você não ache. Assim como o Flávio tem que te respeitar se ele acha, não, eu prefiro que o São José vença porque eu não quero mais título do meu adversário. Isso é bobagem, porque veja só. Essa importância, né? A gente aprendeu, aí já que a questão é econômica, olhar a questão econômica da barragem, né? Sim. A gente tem que, certas questões, a gente tem que aprender a olhar para a questão econômica. Quando o Fluminense, Vasco ou Botafogo caem para a segunda divisão, né? E eu citei esses 3 aqui, porque o Flamengo não caiu. Então, mas quando um desses 3 caem, você tem menos 8 clássicos, 6 clássicos no Campeonato Brasileiro, que envolve faturamento, cota de televisão, para o futebol carioca. As pessoas não entendem isso. Se um amigo meu falou assim, ia cair todo mundo, Vasco, Fluminense, Botafogo, ficava só o Flamengo. Eu falei, tá.
Aí, e o clássico, que é bacana, assim, o Fla-Flu, para a gente zoar o colega que perdeu, não vai ter Fla-Flu no Campeonato Brasileiro. Como é que é? Então, assim, existe uma. Eu, como sou um pouco mais incisivo que você, embora seu amigo tenha dito para você que você tem sido muito incisivo, eu sou um pouco mais incisivo. Eu acho que existe uma babaquice social. Esse é o termo, uma babaquice social, onde as pessoas não têm o mínimo de constrangimento em se mostrarem imbecis. O cara faz questão de ser imbecil. Acho que não custa nada você ser um pouco cortês, né? Se colocar do outro lado do balcão. Eu, por exemplo, Luciano, tenho um bom relacionamento com quase todos os políticos da região. Tirando aqueles que eu não quero que sigam no mandato, porque são muito ruins de governar, tem uma galera, eu me dou bem com todo mundo, e me coloco sempre do outro lado. Né? Essa semana eu fiz uma defesa do prefeito Mandiocão, eu que sou um grande crítico do Mandiocão, chamo ele carinhosamente de Pangarelli, fica muito zangado, né? Tem gente que não gosta disso, mas eu falo, né? E eu fiz uma defesa do Mandiocão. O Mandiocão não é responsável pela obra da RJ 55, daquela ponte que liga Nova Cidade à Boa Esperança. Não é responsabilidade do Mandiocão, aquela estrada é estadual. Quem tem que consertar aquilo lá é o governador Wilson Witzel. Você ganha credibilidade quando você faz. Aí me vem e desculpa o termo de novo, me vem um babaca no Facebook perguntando quanto que o Mandiocão está me pagando para eu defender ele. Eu estou dando porrada no cara desde janeiro de 2017, ele assumiu, coitado. Aí, quando eu faço uma defesa do cara justa, porque vem o sujeito me perguntar quanto que o Mandiocão está me pagando para defender ele. Não é um cretino, não é um sujeito que você tem que encontrar na rua e dar umas bolachas para ver se acorda para a vida. Não é no sentido de agredir, não, minha gente, mas talvez uma bolacha daquela que papai me dava quando eu era criança, porque papai de vez em quando me dava uns puxão de orelha, uma bolacha, que servia para refletir. Eu ia para o canto com as orelhas inchadas do chão que ele dava, mas lá sentado chorando, eu pensava assim, rapaz, mas realmente, eu gosto de contar uma história, Luciano. Eu tinha um amigo de infância, Elson Soares da Fonseca. Ele tem uma barbearia em frente ao cemitério central de Rio Bonito. Meu amigo de infância, crescemos juntos. Eu tinha mais ou menos uns 7, 6 anos, vinha da casa da minha avó para a minha casa, na José Miranda da Mota, na Serra do Sandê. A prefeitura, para dar, não tinha ainda a rua, não era pavimentada, e a prefeitura, para dar uma ajeitada na Serra do Sandê, que é aquela época, né, tinha colocado uns montes de barro e a patrol depois vinha e acertava ali Eu peguei uma pedra de barro desse tamanho, assim, e lasquei na cabeça de Elcinho. Meu amigo! Olha que criança, que bicho retardado que é. Rapaz, eu quando lembro disso hoje, eu fico tão indignado comigo que dá vontade de eu voltar lá e me dar uma surra. Que foi o que aconteceu. Mamãe me deu-lhe uma surra de mangueira, meu irmão. Entendeu? E assim, eu acho que talvez das surras que eu tomei foi a mais merecida da minha vida. Rapaz, o cara era meu amigo. A gente morava casa uma do lado da outra, ia para colégio junto, soltava pipa junto. Qual a razão de jogar uma pedra nesse meu amigo? Então, assim, eu vejo a sociedade muito infantil, senhor. É vizinho, é amigo, é parente, é um apedrejando o outro o tempo todo, por banalidades, sem necessidade. E penso que alguém tem que dar uma surra. Tem que ter um papai e uma mamãe para puxar a orelha, para falar, você está maluco? Que a gente não tem. E aí entra a lógica da esquerda, do governo de esquerda, que é igual aquela mãe que encapa, meu filho chega em casa com droga, chega em casa com roubo, chega em casa a mãe vai em capa, né? Não, o meu filho, tadinho, não pode ser contrariado, senão... É o que a esquerda faz. Desculpa, galera, tá? Mas é lógico, né? A gente está refletindo aqui um pouquinho, indo para o campo da filosofia e da sociologia. Eu acho que é mais ou menos isso. Não, você tem que ter repreensão, tem que ter correção. E aí, junta todo o campo da Lacrolândia, que eu costumo chamar de Lacrolândia, né? Que é a turma do lacre, dando pancada no presidente Bolsonaro, que na minha concepção é brucutu, é bronco, é grosseiro, não pode ser, entendeu? Mas assim, tem certas coisas que não dá para ficar passando a mão na cabeça. Né? Não dá para ficar passando a mão na cabeça. Desculpa, gente. A gente precisa, então, ser um pouco mais perspicaz. E essa perspicácia, Luciano, esse olhar crítico, esse olhar desconfiado para qualquer coisa, precisa acontecer quando você assiste essa entrevista, quando você lê o que eu escrevo
e quando alguém está querendo construir uma barragem ali na divisa de Tanguá e Rio Bonito. Não é porque... Não é porque Joãozinho é a favor, eu sou amigo de Joãozinho, que eu também vou ser a favor. Não é porque Tonzinho é contrário, eu sou amigo de Tonzinho, que eu vou ser contrário. Pô, peraí, cara, não é assim. Se informa, busca. Então a gente precisa começar a usar um aplicativo muito importante que a gente tem no alto da cabeça, que se chama cérebro. Todo mundo nasce, minha gente, com esse aplicativo. Tem gente que pensa que não. Mas todo mundo que hoje está vivo, tem algumas crianças que, infelizmente, por questões congênitas de formação, realmente nascem acéfalas. Eu já vi no hospital inúmeras vezes, é uma coisa muito triste, mas dura muito pouco tempo, dura dias, horas, às vezes, essas crianças. Mas o indivíduo que hoje está vivo, transitando, andando na sociedade, ele tem esse aplicativo e a gente precisa começar a utilizar. Na hora de votar, na hora das escolhas. E esse é o momento, e eu não estou falando agora especificamente só da questão da barragem, não. O momento político que nós vivemos está na hora de usar esse aplicativo e parar com essa transferência de responsabilidade, de permitir que as pessoas decidam por você o tempo todo. Eu acho até que nós temos, inclusive, que a gente tem um representante aqui que decide pela gente, mas tem que acompanhar o que os caras estão fazendo. Falando especificamente de Tanguá, eu fico assim assustado quando alguém diz assim para mim: mas a Câmara de Tanguá, rapaz, aquilo tem que trocar todo mundo. Mas trocaram 10 na última eleição. Como assim? Então tem alguma coisa, e eu começo a entender que o defeito é lá em quem vota. Porque se houve uma Câmara que teve renovação na nossa região, é a de Tanguá. De 13 vereadores só voltaram 3. Esse aqui, o vereador Playboy e o Leandro Barbeiro. Os outros 10 são novos. E aí o cara diz que tem que trocar tudo. Mas já trocou ali atrás. Ou nós não estamos sabendo trocar. O pneu fura, aí eu vou pegar um caminhão de carreta e quero botar no Fusca. Ou quero botar um pneu de carrinho de mão no trator. Será que a gente já parou para pensar nessa lógica? Porque tem tudo isso. É coisa para a gente refletir, minha gente, né? Fala, professor. Não, eu concordo. Eu acho que a gente tem... É porque é mais fácil também, né? Mais fácil você... Qualquer problema, você culpa. Transfere a culpa. Resolve, tira ali. Fulano fez errado. Às vezes fulano nem tem participação, às vezes fulano acertou 10 vezes, às vezes fulano se matou para aquilo dar certo. O que é pior, às vezes o camarada diz, mas ele nem conhece, ele não acompanha, não sabe nem quem é, e ele diz que não gosta, que não serve para nada. Mas isso faz parte, isso é inerente do ser humano. Eu só espero, Flávio, que nessa situação, especificamente desse convênio, que ele tenha, esse assunto tenha um papel, inclusive, educativo, para que as pessoas percebam. Porque em vários momentos, pequenas coisas aconteceram em Tanguá e foram mudadas pela força da população. Eu lembro em Dux, teve uma época... emancipação, né? Mas a hora que o pessoal se organizou, a primeira alombrou porque houve uma divisão local. Mas o principal fator do primeiro movimento de emancipação de Tanguá não ter funcionado foi porque um monte de gente, a reboque de determinados interesses, ficou a favor da não... A hora que a galera entendeu que era importante um volume maior de pessoas migrou para o lado do opa, peraí. Mas tem coisas menores, por exemplo, Dux. Tem uma época, eu também vou falar do vereador que não dá necessidade, que pegou um monte de gente, que agora é mais difícil. Você tem uma lei específica que diz que para você nomear uma rua, você tem que ter um abaixo-assinado documentado, pelo menos 50% mais um dos moradores daquele logrador. Antigamente não. Aí um determinado vereador pegou uns 4 ou 5 cabos eleitorais dele lá, fortes, e pegou um monte de nome de rua lá e ensinou que ia botar aquilo tudo. Os moradores descobriram. Vieram para a Câmara. Foi meu primeiro ano de mandato. Um grupo da Asa Norte. Nós não queremos, nós não aceitamos, vamos fazer diferente. Para acabar com isso da vez, nós vamos nomear todas as ruas, vai ser tudo nome de planta. Por isso que lá tem Rua das Bromélias, Rua das Hortênsias, foram os moradores que se organizaram daquele lado e falaram: não sei nem quem é fulano, não sei nem quem é Beltrano, o que essa pessoa fez? Moral da história. Um belo dia a gente abriu a sessão lá com uns 80 moradores lá. Outra, aqui pertinho da gente, Rua 19 de Novembro. Houve uma polêmica. O vereador queria mudar o nome da rua, até entendo. Quis homenagear o pai de um grande empreendedor de Tanguá.
Só que os moradores falaram, peraí, pô, e nossos comércios, e o histórico do correio, e a vida, a gente não aceita. Inclusive, existe. Aí depois a gente descobriu também, eu nem sabia que tinha uma lei que diz que ruas com personagens, datas históricas e tal, você não pode simplesmente chegar e... Mas, enfim, por que aquilo não foi para frente? Primeira votação, só eu votei contra. Segunda votação, 100 moradores e comerciantes lá de Santana. Inverteu. Só o autor votou a favor. Todos que tinham votado contra votaram a favor. Então, isso funciona no micro e no macro, como uma coisa como essa. Isso é um exercício que tem que você fazer. Não adianta você falar assim, poxa, mas eu vou ter que deixar de cuidar da minha vida para tratar de barragem, não é barragem da tua vida. O convênio está falando de você de um jeito ou de outro, de um jeito ou de outro. Então é importante essa participação, entender. Então, essa audiência pública, se você não pode ir, muita gente está falando, pô, Luciano, não consegui trocar o meu plantão. Luciano, acompanha as pessoas. Juan, vai transmitir ao vivo amanhã, sabe? Sei lá, pessoal. Várias pessoas já ouviram, Facebook da Câmara Municipal de Tanguá, que tem feito a transmissão das sessões ao vivo, uma iniciativa muito bacana. Do novo presidente. Do presidente Playboy. Vai estar transmitindo o evento, a audiência pública ao vivo, para aqueles que não puderem ir. Porque essa pessoa, sábado, por exemplo, as mulheres têm aquela dificuldade que eu tenho de lavar a roupa. Vou cortar no Flávio. Foi igual Faustão, vou cortar no Flávio. Deixa eu explicar por que sábado, gente. Normalmente, essas audiências, a gente sempre fez à noite, no meio de semana. Péssimo. Se estende muito. Teve uma que eu participei aqui, que acabou 11 da noite. Eu não digo nem a questão de estender. Você vai a alguns segmentos, alguns políticos, algumas instituições, mas o povão mesmo não conseguia ir. Então a gente pensou no domingo, como domingo é aquela folga da família. Então, sábado, 9 da manhã, você já inicia nessa audiência. Você sai dali, você vai cuidar do almoço, de fazer a sua feira, de ir no mercado, você tem 1000 possibilidades. É claro que você não vai conseguir atingir todo mundo. Sempre vai ter alguém que vai dizer, pô, esse horário, esse dia é ruim para mim. Mas foi a conclusão que a gente chegou, que seria o dia e o horário mais viável para a maior parte da população que se faz interessada em discutir esse assunto. E vai estar no canal também, né, mano? Então, pessoal, olha só, no Conleste Notícias vai estar transmitido ao vivo a audiência, na Câmara Municipal, no Facebook da Câmara vai estar transmitido. Eu vou estar lá também, certamente vou compartilhar nos meus canais também de comunicação, que é importante. Então, caso você não possa ir, vai ter a transmissão ao vivo, que vai ficar gravada, inclusive, nos canais aí, nas plataformas de mídia social. É importante informar isso aos amigos que estão sempre nos prestigiando. A participação é muito importante sempre, as audiências públicas, né? Eu acho curioso, Luciano, que de vez em quando tem um evento desse, audiência pública, e aí entra no Facebook, né? Que a galera fala muito comigo no Facebook, no WhatsApp, né? Nos meios de Instagram e tal, e o cara fala assim para mim, claro, essa audiência pública eu posso ir. Mas, meu irmão, é público. Mas a galera está acostumada a ser tratada como um segundo plano, né? E, gente, pode ter certeza, eu estou sendo repetitivo de propósito. Eu tenho falado, estudado muito sobre isso, porque a gente precisa dar visibilidade o tempo todo. Eu até brinquei, eu já estou pensando tanto em barragem, em mapeamento, em 550 hectares, que eu olhei para essa camisa minha aqui, eu já estou vendo até o mapa do Google aqui. Para mim, eu já estou vendo a área da barragem aqui. Eu falando, parece, cara. Olha aqui, olha só. Eu só estou pensando nisso, até quando eu olho para a camisa. Porque a gente precisa discutir, isso é coisa muito séria, que vai impactar o futuro dos nossos munícipes, da região, enfim. Agora, tratando de um assunto aqui para a gente fechar, uma coisa que eu acho importante a gente discorrer aqui, Luciano, falamos sobre SEDAI. A SEDAI, ela traz água de Rio Bonito, da nascente do Caceribu, para servir Tanguá. Assim, né? E tem ali uma pequena barragem no Rio Caceribu, ali no Salto de Braçadã, para servir parte de Tanguá. A SEDAI explora a água da Serra do Sambê, lá dos mananciais de Monte Azul, que dá origem ao Rio Bacaxá, para atender o centro de Rio Bonito. E por aí afora. Você já percebeu que a SEDAI não encampa, não encabeça, não lidera nenhum tipo de movimento de reflorestamento, de recuperação de mata ciliar, de conscientização da população para não desmatar? Já notou isso? O desmatamento que existe monstruoso nas serras de Braçanã,
que destruíram a nossa mata atlântica ali, nas serras de Braçanã, na nascente do rio Cassiricu, que podia estar muito mais caudaloso. Cachoeiras, eu conheci desde o tempo de criança. Eu moro na Serra do Sangueiro Bonito. Meu pai, meus avós tinham sítio na Serra do Sangueiro, produção de banana, essa coisa toda. E algumas oportunidades eu vim para Braçanã pela Serra do Sangueiro, pela trilha, pelos caminhos de burro, chamado, né? Pela trilha. E aí, Luciano, nós encontrávamos cachoeiras extremamente caudalosas, né? Muita água na Serra do Sangueiro. E se seguíssemos em frente, sairíamos aqui na Serra do Babozão, um cenário parecido. Eu estou falando de 35 anos atrás. E passei por lá recentemente com a galera do motocross, tudo seco, cara. E 60%, 70% daquilo que a gente tinha de mata virou pasto. Está queimado. Totalmente. E ali está o nascedouro do rio Cassiribu. E você não vê a SEBRAE fazer nenhum tipo de campanha em relação a isso. Então, peraí, eu acho que é uma empresa, na minha concepção, extremamente relapsa na conservação daquele produto que ela oferece. Eu, no meu jornalismo, trabalho com verdade, e você ainda agora estava falando sobre isso e estou falando disso. Eu trabalho com verdade, com seriedade, com compromisso com aquilo que é correto, porque é um produto que eu tenho para vender. Se eu começar a inventar história aqui, daqui a pouco ninguém quer consumir as informações que eu trago. E a SEBRAE é uma empresa que não tem preocupação com o produto que ela vende. É extremamente interessante o produto que ela fornece. A obra, o insumo da SEBRAE é a água. E você não vê ela nem um pouco preocupado com isso. Explora, bota cano para lá, quer fazer barragem, fecha aqui, fecha ali. Então, e nada. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Os amigos que conhecem Tomascar, do tempo passado, de 30 anos atrás, vão lembrar que ali em Tomascar existia uma florestinha chamada Serra da Mata. Inclusive, a localidade vizinha, limítrofe ali de Tomascar, é um bairro chamado Mata. E de Mata até Tomascar, nós tínhamos a Serra da Mata, que chegava até lá a propriedade de Seu Jairo da Palmeira, que tem uma água maravilhosa, que inclusive eles tentaram, em determinado momento, invasar, porque é uma água mineral muito rica em uma série de situações, mas o acesso não permitiu ele fazer esse invazamento, mas a água está lá. E o restante da Serra da Mata migrava, descendo a ladeira e indo em direção a Sampaio Corrêa, já no território de Saquarema. Não existe mais a Serra da Mata. Esse textão de serra, de onde sai a água que os caras estão querendo encher a barragem. E aí, aquilo que você falou, estão querendo criar esse empreendimento, mas com uma água que vem da onde? E a preservação disso, e esse reflorestamento, e esse equilíbrio ambiental. Então, os caras não tentam nem nos seduzir, dizendo assim, olha só, nós vamos plantar não sei quantos milhões de muda, não sei onde, que vai estar cobrindo uma área de não sei quanto. Vamos dar aqui uma compensação disso, daquilo outro e tal. Isso para a gente pensar e refletir. E tem algumas correntes, Luciano, que eu queria que você fizesse uma reflexão, dizendo que a barragem vai ser positiva para o turismo, porque vai gerar a exploração da área ali de galera que vai andar de jet ski, a piscicultura pode ser que seja ajudada também, igual tem a questão do tucunaré lá em Sujardim, na Lagoa de Tornaíba, tem o pessoal que pode explorar aquilo ali com um barquinho, ou vai para lá. Tem toda essa questão turística a partir daquele espaço ali. Deixa eu ver essa argumentação que eu tenho ouvido de algumas pessoas que são favoráveis ao projeto. Custo-benefício, claro. Tudo isso é muito bonitinho, jet ski, turismo de aventura, lindo, mas isso é um benefício desse tamanho, um estrago desse. Então, para mim, eu não consigo nem comentar, eu não consigo visualizar.
Não consigo visualizar isso como conquista. Consigo visualizar isso como um dos poucos efeitos colaterais positivos de um dano desastroso. Então, não dá. Para mim, nós estamos falando, gente, 550 hectares, gente, de área não dá. Cara. Vou repetir. Eu nem sei, eu não tentei na calculadora, não sei se dá para fazer essa conta. Multiplica 550 por 10 mil, eu não sei se cabe na calculadora. É isso, gente. 1 hectare, 10 mil metros. 550 hectares vezes 10 mil. Esse é o tamanho de uma área que nós sabemos que é uma área importantíssima. É a área agrícola de Itanguá. Quanto? 55 milhões. Isso dá na calculadora? Não, na calculadora de mão? Acho que não dá nesse monte de zero. Então, a gente está falando de uma destruição, do impacto ambiental. E você que fala muito em patrimônio, de conservação, e fala e não pratica, deixa eu só dar um exemplo. Os primeiros lugares que eu passei... Você mandou para ele, ele mandou para mim. Um dos primeiros lugares que eu fui foi na Fazenda Betel, que em 1983 foi tombada como patrimônio histórico de Itaboraí. Com a emancipação virou patrimônio de Itaguá. Lá os proprietários têm feito uso, alugam e tal. Eu acho que ela é subutilizada dessa forma cultural, mas está lá. Deixa de existir. Ninguém foi lá, ninguém conversou, ninguém calculou esse impacto. Aí, do outro lado, eu vi uma área de produção da agricultura, da agricultura familiar. Fiz um videozinho da Fazenda Betel, atravessei a rua, tinha um senhor plantando, eu chamei ele. O senhor foi procurado para falar sobre a barragem? Ele olhou e falou assim, vamos fazer uma barragem de peixe? Eu falei, não, senhor, isso tudo aqui deixa de existir. E ele ficou me olhando, acho que ele pensou que eu uso drogas. Ele ficou me olhando com uma cara de perplexidade, como se eu estivesse falando. A maconha desse cara tá Ele deve ter esse cara que tá doido, então, né? Porque eu não consigo, Flávio. E aí, vamos para o outro lado. Isso vai ser legal. A gente vai ter aqui, que eu convidei, o MAB, Movimentos Atingidos por Barragens, que tem no Brasil inteiro. Eu não sei se vê o pessoal de Niterói, de Cachoeira de Macacu. Esse pessoal sabe exatamente qual o impacto que tem na vida das pessoas. Então, a gente tem que ver o dano, o efeito colateral. Então, tudo nessa vida, você vai fazer um empreendimento, às vezes você tem uma árvore bonita no seu quintal e você consegue, vou fazer uma piscina no meu quintal, conseguir dinheiro para fazer uma piscina, você sabe que você vai ter que tirar aquela árvore para ter aquela piscina. A gente sabe que tem o dano. Só que a gente está falando de um dano que ele é um dano que atinge milhares de vidas. E eu não estou falando de catástrofe. Se a gente pensar que a gente vai ter uma bomba relógio dentro de Itanguá, porque a bomba relógio, sim. Você está sendo, como é que se fala? Apocalíptico. Não estou sendo apocalíptico, não, é verdade. E me chamaram de mentiroso quando eu falei de Jutunaíba lá, a barragem estava correndo risco. Você é mentiroso. Aí eu fui procurar fundo. Não, tem matéria no Globo, tem matéria em todos os jornais. Aí eu fui pesquisar. Não só de Jutunaíba, como 8 barragens do Rio de Janeiro. 29 barragens do Rio, 21 não ideia, não tinha nem feito classificação de risco. 8 delas não. E uma dali. Detalhe. E aí eu li algum lugar. Aquela do Rio Guandu. Isso. Aí eu li, alguém me disse que ali, se romper, o estrago vai até Tamoio, Cabo Frio. Já estou falando daquela Jutunaíba. Então, senhores, vou pensar com muito carinho e vou repetir o que está no convênio. Esquece o que o Luciano está falando. Até para finalizar, Flávio, o convênio diz: esta é a alternativa mais viável e econômica. Então, quando alguém falar que não tem outra alternativa, que vão tentar falar isso. Essa é a alternativa para trazer água para Itanguá. Nós temos um problema de água. Para talvez aliviar a carga de Rio Bonito, para resolver Maricá. Então, os caras têm que ter cuidado com o que eles escrevem. Porque o convênio diz: esta é a alternativa mais viável e econômica. Então, existem outras alternativas que podem ser, eles estão vendo apenas pelo lado material. E a gente tem que ver pelo lado cidadão, republicano, humano. Por isso eu sou contrário a esse convênio, Flávio. Perfeito. Minha gente, então amanhã às 9 da manhã na Câmara de Itanguá, esse assunto será tratado, uma audiência pública para se conversar com a população, para ouvir a população. É uma audiência pública, e na audiência pública quem muito fala é o cidadão. Na verdade, as autoridades vão ali para dar orientação de acordo com as perguntas que vêm da população. E às vezes eu vejo o contrário, Luciano. Audiências públicas onde as autoridades falam o tempo todo e a gente não consegue falar nada.
Recebi agora numa... Eu estava falando para vocês, até eu estou chamando, são os brincalhões, vou responder ela aqui, são os brincalhões. Essa é uma doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu acho, não estou com... Ela vai vir. E ela mandou para mim agora aqui uma matéria de lá, essa matéria eu já vi. Barragem Tanguá, mão de obra local, responsabilidade pelo esgoto, parte 2 e 3. Né? Eles falam, inclusive, eu achei muito legal isso, né? Maricá diz que pode ficar tranquilo que os empregos da construção vai ficar em Maricá. E já sabe que vai ganhar a licitação, né? Deve ser isso. Aí, olha o que a doutora escreveu. Eles falam, lê comigo, lê você para pensar que eu estou inventando. O que ela botou aqui? Eles falam como se a área inundada fosse ficar somente em Maricá, como se não houvesse impacto ambiental e desapropriação. Ela não mora em Tanguá, ela nunca veio em Tanguá, ela começou a estudar por conta, ela era uma doutora, não sei se é em meio ambiente, e aí ela se chocou, porque eles dão uma roupagem, uma mídia linda, dinheiro pra caramba, né? Aí eu respondi aqui, são os brincalhões, que é a única coisa que eu posso responder para ela. Então, doutora Luísa Fraga, sei que a senhora não está vendo, mas está aqui a prova de que esse assunto interessa a todo mundo que se preocupa com o bem-estar da população, com o nosso sistema, com o meio ambiente. A gente fala, esqueci o nome, gente, quando interliga, não é só meio ambiente, não. Desenvolvimento sustentável. Não, quando a gente fala do ecossistema. O ecossistema, muito obrigado aí, doutor Juan. O ecossistema, quem se preocupa com isso, tem que estar preocupado com o negócio como esse. Valeu. Minha gente, então recebemos aqui o vereador Luciano Lúcio, do município de Tanguá, aqui no nosso programa Entrevista, pelo canal Com Leste Notícias. A gente quer agradecer você que está nos acompanhando, que nos acompanhou, que vai nos acompanhar. Daqui a pouco eu subo esse vídeo para o meu canal também no YouTube, lá o Jornal Tempo no YouTube. Aliás, estou quase acompanhando, eu costumo sempre dizer, estou quase chegando a 20 mil inscritos no meu canal. Eu costumo dizer que para um jornalista da roça esse número é muito bom. Tudo bem que ontem no Facebook, o Atos, né, assim que se fala, a transmissão do Flamengo em São José passou de 1 milhão de pessoas. Mas não dá para comparar o Flamengo com o Flamengo, né? Não quer comparar, pelo amor de Deus. Mas, respeitando aqui, 20 mil, fora de série. Da estratégia com 5 mil, eu estou feliz da vida lá, com 5 mil, já bateu 20. Então é isso, minha gente. Agradecer você que está nos acompanhando, que tiver depois tem um grupo bacana, Luciano, que acompanha as nossas conversas aqui no canal. O programa está recebendo também lá na Rádio. Aliás, pessoal, a Rádio Jornal voltou, tá? Sexta-feira passada eu falei aqui que a rádio estava sem atividade, voltou no último fim de semana. Eu não voltei com o programa Flávio Azevedo ainda, porque ainda estou acertando os meus colaboradores e anunciantes e tal, essa coisa toda, por isso que eu não voltei ainda com o programa. Mas a rádio já está lá, a Jornal 1340 em Leste Fluminense, com a programação, e assim que eu me resolver, eu estarei de volta lá às 2 da tarde, de segunda a sexta-feira, para os amigos, né? E aqui também no nosso Com Leste Notícias, todas as sextas-feiras, geralmente pela manhã, ou de acordo com a disponibilidade do entrevistado, a gente também conversa à tarde. E estou querendo colocar mais um dia da semana aí para esse nosso papo, talvez na terça-feira, para estarmos juntos aí em mais vezes durante a semana no nosso Com Leste Notícias. Eu quero agradecer muito você que está nos acompanhando. Suas palavras finais, obrigado pela sua visita aqui, meu irmão. Prazer sempre te receber. A doutora botou aqui, cemitério, seja público ou privado, o interesse público permanece. Está inconformada com o cemitério. Ela continua falando. Muito legal, gente. Ó, eu tenho carregado o celular 4 vezes. Tudo bem que não é um iPhone, mas eu não preciso, teoricamente, não era para eu estar carregando o telefone 4 vezes, 5 vezes por dia. Não para de chegar. 80% das pessoas de tudo quanto é lugar, da mais simples àquela mais intelectualizada, o assunto é essa preocupação. E é muito interessante. E, assim, eu me sinto um privilegiado por ter descoberto a história da Lava Jato, né? Um detalhezinho virou essa operação, eu nem sei quantas etapas já está a Lava Jato,
E esse negócio também foi um comentáriozinho do ex-aluno. Professor, eu da barragem lá, eu falei, barragem, que barragem? Estava lá em Maricá, minha família de Maricá lá, estava vendo uma matéria lá da barragem do Tanguá. Barragem do Tanguá? Não entendi. Tá lá, vai para o site deles. Começou assim. E eu já tinha feito matéria. Você tinha feito para a gente, veja só, desde 2000. O start, na verdade, Luciano, foi a barragem de Brumadinho. O que fez as pessoas se atentarem para a palavra barragem foi exatamente foi o desastre de Brumadinho. Enquanto não aconteceu o episódio de Brumadinho, ali em Brumadinho, todos nós brasileiros nos sentimos um pouco vítimas daquilo que aconteceu, daquela sofremos de alguma forma ou de outra. Então, assim, lá atrás, em novembro, quando eu fiz a reportagem, a galera não assimilou muito, como é natural no brasileiro, né? Mas aí, quando acontece aquela questão lá de Brumadinho, eu quero lembrar para os amigos que a barragem de água nada tem a ver com a de rejeito. Sim, é totalmente diferente, outra dinâmica, outra situação, nada tem a ver. Mas a palavra barragem acendeu a lâmpada daquela brincadeira do teu amigo meu, que ele é muito grosso, assim, direto. Né? Aí falaram isso para ele e falou, talvez morrer mais de jeito, você vai afundar. Fez o humor dele. Né? Desde 2012, esse estudo, e ele é legítimo. A SEDAI tem que resolver a questão do abastecimento da água. Só que a coisa toma uma proporção e um direcionamento, uma falta de responsabilidade, quando alguém bota uma bala de dinheiro desse em cima da mesa e diz aqui, eu quero resolver meu problema, que se exploda o restante. Estou falando de uma forma grosseira, como eu interpreto, tá? Está aqui o dinheiro. Como é que você vai resolver? Esse é problema seu. É assim que eu vi. E nós, e aí teve um vereador antes que falou, nós somos JECA, mas nós estamos aí para lutar. Né? Nós estamos sendo tratados como o primo pobre, como JECA, mas somos pobres e somos limpinhos. Eu posso até ser JECA, mas burro eu não sou. Então é isso aí, gente. Então, lembrando, pessoal, amanhã, 9 da manhã, lá na Câmara de Tanguá, essa audiência pública, deixa eu lembrar aqui para os amigos dos nossos colaboradores aqui do nosso canal, um abraço aí para a rapaziada. Visitem o site do Moleste, galera, sempre tem notícias chegando lá, tem sempre informações por lá. E lembrando para você que está aí ligado no nosso papo, dos nossos colaboradores que estão aí na descrição, né? E deixa eu olhar aqui para o meu ponto eletrônico, né? A Connect Internet, Chapela Modas, Pestana Info, Estúdio Imagem e Ação e a CDL de Tanguá, são nossos parceiros. E lembrando que, com a palavra, o pessoal de Maricá, aliás, de Rio Bonito, quem mais quiser tratar de chance, não, eu digo até vir aqui, dar uma entrevista, tratar do assunto, tratar do tema. Se discorda do vereador Luciano, tem uma vertente diferente para colocar, uma opinião numa outra direção. Casa aberta, porta aberta aqui para lhe receber, para a gente fazer aqui as devidas ponderações, né? A nossa ideia é exatamente fazer com que todos manifestem suas opiniões. E você que está ligado e acompanhando o nosso programa de entrevista, faça o seu juízo de valor. Né? A palavra daqueles que quiserem participar conosco aqui, porta aberta para quem assim o desejar. Eu, mais uma vez, quero agradecer a companhia de todos. Um abraço grande. Beijo no coração dos amigos aí. E até a próxima sexta-feira, com mais um programa Entrevista aqui no Conleste. E agradecer outra vez o vereador Luciano Lúcio e desejar sorte na caminhada a ele e aos demais vereadores de Tanguá, e que esse imbróglio seja resolvido se pensando no melhor para a coletividade, né, que é algo assim que às vezes no Brasil fica em segundo plano. Valeu, minha gente, abraço grande, beijo no coração, obrigado por tudo, e a gente vai ficando por aqui. Valeu.